O Dia de Todos os Santos é uma das datas mais luminosas do ano litúrgico. É o dia em que o céu se aproxima da terra e os santos, nossos irmãos glorificados, intercedem por nós com poder e ternura. Padre Pio de Pietrelcina, que via e sentia as realidades espirituais com profundidade única, dizia que neste dia o céu inteiro se derrama sobre a terra. É como uma chuva de graças descendo sobre as almas que creem. Para o santo estigmatizado, 1º de novembro é um dia de comunhão e de graça abundante, no qual Deus deseja reacender a luz interior dos corações. Ele recomendava um gesto simples, mas de grande força espiritual: oferecer um ato de amor e de união com os santos, pedindo a graça da luz divina, a luz que purifica, orienta e protege. Padre Pio viveu uma vida marcada por experiências místicas profundas desde sua infância. Ainda criança, Francesco Forgione, como era chamado antes de se tornar frade, já tinha contatos misteriosos com o divino. A relação de cada ser humano com Deus é uma relação entre pai e filho, portanto, uma relação de amor, de ternura, de atenções, de solicitude e de compreensão. Deus não é um pai distraído, ausente e desinteressado. A atenção que ele presta ao filho só pode ser imensa, contínua e protetora. No caso do pequeno Francisco, essa atenção divina se manifestava de maneiras extraordinárias. A mãe, a família e o ambiente camponês de Pietrelcina não eram tão dispersivos que conseguissem destruir, impedir ou quebrar o encanto espiritual que envolvia aquela criança. E Deus, sendo o pai daquela criança, cuidava dela com amor infinito, através de todo aquele mundo espiritual que escapa ao nosso olhar de seres mortais. Durante seu noviciado nos Capuchinhos, o jovem Frei Pio vivenciou uma formação rigorosa que moldaria sua vida espiritual para sempre. 3 vezes por semana, a segunda, quarta e sexta-feira, depois do jantar, todos os religiosos da comunidade se dirigiam para o coro, onde, com a luz apagada, flagelavam a carne nua, enquanto meditavam na paixão de Jesus. A vida era duríssima, como podemos imaginar. Ao fim de 2 meses, dos 4 noviços, 2 regressaram a casa. Com Frei Pio só permaneceu o seu conterrâneo, Giovanni de Cário, que tomaram o nome de Frei Anastásio. Mas mesmo nas dificuldades, Frei Pio demonstrava uma determinação inabalável. Quando seu companheiro pensava em desistir, ele o encorajava dizendo que, devagarinho, com a ajuda de Nossa Senhora e de São Francisco, também eles haveriam de se habituar, como aconteceu com os outros. Durante aqueles anos de formação, o religioso não se deixou distrair pelas ocupações exteriores nem pelos estudos. Continuou a dar prioridade ao entendimento interior com o seu Deus, desenvolvendo um diálogo cada vez mais notório. Os companheiros testemunhavam que, muitas vezes, quando iam chamá-lo à cela, encontravam-no ajoelhado aos pés da cama, ou com o rosto entre as mãos, apoiado sobre os livros. Por vezes, Frei Pio não se apresentava no coro para o ofício noturno. Quando o iam avisar, viam-no ajoelhado na cama, com um cobertor aos ombros, mergulhado na oração. Seus companheiros tinham a impressão que ele estudava pouco, embora na escola soubesse sempre a lição. Como bedel do estudo, um deles entrava muitas vezes na sua cela, com uma outra desculpa, e encontrava-o quase sempre a rezar de joelhos, e com os olhos rasos de lágrimas. Nesta solenidade do 1º de novembro, a Igreja celebra não apenas os santos conhecidos, como Francisco, Teresa, Antônio ou João Paulo II, mas também os incontáveis santos anônimos, que chegaram ao céu pela fidelidade do amor. É o dia em que a Igreja triunfante no céu, a padecente no purgatório e a militante, nós na terra, se unem num só canto de glória. Padre Pio dizia que no dia de todos os santos, o céu se abre como um sacrário e a luz de Deus toca até as almas mais distantes. Por isso, é um dia para pedir a graça de ser tocado por essa luz. A luz de Deus não é apenas símbolo, é presença. Quando invocamos os santos e nos unimos à sua pureza, essa luz penetra as sombras do coração, dissolve o medo, a confusão e a tentação. Padre Pio chamava a santidade de a luz que não se apaga. Os santos são como tochas no céu. Quem os invoca recebe reflexos dessa chama. Durante sua vida, o Padre Pio via constantemente a presença dos santos ao seu redor.
Durante a missa, ele dizia ver anjos e santos ajoelhados ao redor do altar. A igreja é uma só. Os santos não estão longe, estão invisivelmente conosco. Quando invocamos um santo, não falamos ao passado, falamos à eternidade. Eles nos cercam com sua intercessão, inspiram nossas decisões e protegem nossos lares. Padre Pio dizia que, neste dia, cada alma que ama sinceramente recebe a visita de um santo. Por isso, o santo recomendava que neste dia acendêssemos uma vela diante do crucifixo e pedíssemos a Jesus a luz dos santos, a luz que revela o caminho e afasta o mal. Padre Pio deixou conselhos práticos e espirituais sobre como viver bem essa data sagrada. Ele dizia que Deus derrama mais graças sobre as almas humildes e recolhidas do que sobre as distraídas. O primeiro conselho era participar da Santa Missa, oferecendo-a em honra de todos os santos e em ação de graças pela nossa própria vocação à santidade. Na missa, os santos se unem a nós invisivelmente. O segundo passo era fazer um exame de consciência, pedindo luz para reconhecer onde Deus nos chama à conversão. A santidade começa na alma, que se conhece à luz de Deus. Em seguida, rezar o credo com fé, recordando que professamos a comunhão dos santos. Depois, oferecer um ato de amor dizendo: Senhor, quero viver hoje unido aos teus santos. Que a luz que os guiou ilumine também a minha casa e o meu coração. O santo também recomendava acender uma vela, símbolo de fé, e, se possível, aspergir a casa com água benta, pedindo que a luz de Cristo cubra todos os familiares. Padre Pio dizia que as casas onde se reza no dia de Todos os Santos ficam espiritualmente marcadas pela presença da luz divina. Os anjos passam por essas moradas, levando a paz do céu. Por isso, ele recomendava fazer, neste dia, uma pequena bênção familiar. Reunir-se por alguns minutos em oração, fazer o sinal da cruz, ler um trecho das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, e pedir: Senhor, derrama sobre este lar a luz dos teus santos. Que nossa casa seja lugar de fé, amor e misericórdia. Padre Pio afirmava que nenhuma casa que se consagra à luz dos santos permanecerá nas trevas. A vida de Padre Pio foi marcada por fenômenos extraordinários que demonstravam sua proximidade com o céu. Além dos estigmas, as chagas de Cristo que levou em seu corpo por 50 anos, ele experimentava febres inexplicáveis que chegavam a temperaturas impossíveis para a ciência médica. Médicos documentaram febres que ultrapassavam os 42 graus centígrados, chegando algumas vezes a 48 e até 53 graus. Do ponto de vista científico, a doença e as febres excepcionais presentes no caso do Padre Pio não tinham qualquer explicação. Eram e continuavam a ser um enigma. Os estudiosos da mística afirmam que essas superfebres de certos santos são o efeito da veemência do seu amor por Deus, amor esse que abrasa e queima como fogo. São picos de febre incríveis em pessoas que passam por experiências igualmente incríveis. Outro fenômeno extraordinário na vida de Padre Pio era a bilocação, a capacidade de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Há inúmeros testemunhos documentados de pessoas que viram e conversaram com Padre Pio em lugares distantes, enquanto outros testemunhavam que ele estava em San Giovanni Rotondo. Uma dessas pessoas foi Giovanna Risani, de Udine, que teve um encontro misterioso com o padre quando estava na Basílica de São Pedro, em Roma, buscando um sacerdote que pudesse iluminar suas dúvidas sobre a fé. Ela encontrou um capuchinho e falou longamente com ele. Anos depois, quando finalmente conheceu o Padre Pio pessoalmente em San Giovanni Rotondo, ele lhe revelou: aquele capuchinho era eu. E mais, o padre revelou que quando ela estava prestes a nascer, a Virgem o levou até seu palácio em Udine, fez-o assistir à morte de seu pai e depois recomendou que ele a tomasse ao seu cuidado. Essas experiências místicas não eram raras na vida do santo. Durante seus anos de estudos, ainda jovem religioso, ele já vivenciava visões de Jesus e experiências de tipo bilocativo. Seus companheiros testemunhavam que seu rosto ficava completamente iluminado após períodos de oração intensa. Certo dia de verão, quando estavam a partir maçãs para secá-las ao sol, Frei Pio desapareceu. Quando voltou e foi questionado,
Disse que tinha ido para o seu quarto a fim de rever as lições. Poderia ser verdade, mas seu rosto, completamente iluminado, mostrava que ele tinha estado a rezar intensamente. Essas experiências revelam que o estudo não constituía o pensamento dominante dos seus dias. Ao invés disso, ele dedicava cada momento ao encontro profundo com Deus. Durante sua permanência em Pietrelcina, antes de ir definitivamente para San Giovanni Rotondo, Padre Pio já demonstrava dons extraordinários que atraíam as pessoas simples. As pessoas estimavam-no muito. Tinham intuído que naquele jovem religioso se davam fatos misteriosos. Sentiam nele o fascínio do céu. Muitos consideravam-no santo e recorriam a ele pedindo-lhe orações. Em abril de 1913, os piolhos infestaram as favas em plena floração. Cada plantinha estava infestada daqueles insetos que, interrompendo o desenvolvimento do fruto, arruinavam a colheita. Certo camponês pensou recorrer ao Padre Pio e pediu-lhe que fosse à sua propriedade para abençoar a plantação. O padre assim fez e, enquanto caminhava rezando e abençoando, os piolhos caíam das favas, fulminados. Outros camponeses recorreram a ele e, por toda a parte, as orações do padre destruíam os insetos. Também ocorriam fatos estranhos quando o Padre Pio estava na igreja. Depois da celebração da missa, ele prolongava muito a ação de graças, caindo com frequência numa espécie de transe que o aliava completamente do que estava a acontecer à sua volta. Por vezes, seu corpo perdia o equilíbrio e caía por terra sem sentidos. Das primeiras vezes, o sacristão, Michel Pila, assustava-se, mas depois habituou-se. Saía, deixando as chaves na porta, de tal modo que o padre, quando recuperasse os sentidos, pudesse fechar de novo a igreja. Uma vez, tendo regressado para tocar o sino ao meio-dia, encontrou o Padre Pio ainda desfalecido. Julgando que estivesse morto, correu a chamar o arcipreste, gritando: "O monge morreu." O arcipreste, que conhecia a origem daqueles desfalecimentos, respondeu-lhe: "Não te preocupes, ele há de ressuscitar." A configuração do Padre Pio com Cristo tornou-se luminosa, sobretudo no sofrimento. Sua vida foi uma paixão, e as semelhanças com o sofrimento do Salvador também são demasiado evidentes. Começam precisamente pela incredulidade e pelas perseguições daqueles que deveriam ser os primeiros a poder e dever compreender, enquanto que até as multidões humildes e sinceras assediavam a Igreja das Graças e o confessionário do Padre, provenientes de todas as partes do mundo, para escutá-lo e para que ele as curasse das suas doenças. Contudo, para o magoar no profundo de si mesmo, fazendo-o agonizar como o Salvador no Horto das Oliveiras, contribuiu o fato de não ser tanto pela Igreja que ele sofria, mas de os seus sofrimentos lhe serem infligidos pela Igreja, pelos homens da Igreja. Padre Pio experimentou durante muitos anos os sofrimentos da alma. Durante anos, suportou as dores das suas chagas com fortaleza admirável. Aceitou em silêncio e na oração as numerosas intervenções da autoridade eclesiástica e da sua ordem. Calou-se sempre frente às calúnias. Foi obediente a todas as ordens dos seus superiores, mesmo quando estas eram vexatórias. Durante toda a vida, o Padre Pio não foi querido pelas autoridades eclesiásticas. Contudo, nunca, em ocasião alguma, lhe foi ouvida uma única palavra contra a Igreja ou contra as autoridades em questão. No Padre Pio, talvez não haja nada de mais impressionante do que o seu silencioso, persistente e quase obstinado, embora muito humilde, amor à Igreja, a sua fidelidade à Igreja. Mais do que os milagres, carismas, visões, bilocações e conversões clamorosas, foi certamente esse amor que transformou o Padre Pio num grande santo. Esse amor pela Igreja e pelos que sofrem levou o Padre Pio a criar a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que refletia sua visão de cuidado com os doentes. O padre não quis que a sua obra se chamasse hospital, por isso escolheu o termo casa. O doente, sobretudo se é pobre e de condição humilde, sente-se perdido quando, pelo seu sofrimento, fica afastado da sua própria casa e dos seus entes queridos. Quando se vem tratar a casa do Padre Pio, deve encontrar um ambiente afetuoso, solícito, como o ambiente do seu lar. Padre Pio repetia muitas vezes: "Em cada doente está Jesus que sofre. Em cada pobre está Jesus que definha.
Em cada doente pobre está 2 vezes Jesus, que sofre e definha. Falava com tal convicção que marcava para sempre o espírito de quem o escutava. Voltando ao dia de Todos os Santos, Padre Pio nos oferece um ato de oração especial para esta data. Senhor Jesus, neste dia de Todos os Santos, coloco diante de Ti minha família e minha vida. Que a luz dos santos, que brilha no céu, desça sobre nós. Derrama sobre minha casa a claridade da Tua misericórdia. Que cada sombra se dissipe e cada coração se acenda em fé. São Miguel, defende-nos. Santa Teresinha, ensina-nos a amar. São Padre Pio, cobre-nos com teu manto de oração. Que a luz do céu envolva nossa alma hoje e sempre. Amém. Padre Pio assegurava que quem reza assim com fé neste dia, recebe uma graça de iluminação interior, uma compreensão nova do amor de Deus e uma força renovada para seguir o bem. O santo dizia que aquele que busca a luz dos santos no dia de Todos os Santos, receberá a graça de ver com clareza os caminhos de Deus. Essa luz se manifesta como paz interior, discernimento espiritual e libertação de inquietações. É um dom silencioso, mas poderoso, um sinal de que o céu está perto. A luz que virá não será apenas visível, ela transformará sua alma. Padre Pio nos lembra: quem busca a luz dos santos encontra o próprio Cristo, que é a luz do mundo. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E no Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, uma multidão imensa, de todas as nações, estava diante do trono e do Cordeiro. Jesus mesmo declara no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 946 a 959, trata da comunhão dos santos, afirmando que todos os que são de Cristo formam uma só família. O parágrafo 2683 enfatiza que os santos intercedem constantemente por nós. Padre Pio escreveu em suas cartas sobre a comunhão dos santos e a oração pelos vivos e mortos. Em suas palavras de luz, ele afirmou: o céu se abre no altar e as almas são banhadas de graça. Testemunhos de Cleonice Morcaldi e Frei Alessio Parente confirmam esses ensinamentos. A Constituição Lumen Gentium, no número 49, declara que todos os que são de Cristo formam uma só família. E o documento Sacrosanctum Concilium, no número 104, estabelece que a Igreja celebra a memória de todos os santos num só dia. A vida de Padre Pio nos ensina que o caminho da santidade é acessível a qualquer um, indispensável para a realização da própria realidade absoluta. À medida que vai crescendo, o homem procura-se a si próprio e o seu próprio fim. Nessa busca, porém, não está sozinho. É continuamente assistido e ajudado por Deus, que é seu Pai. Deus fala e sugere, manifestando-se no fundo da consciência. Então, se o indivíduo se entrega à escuta, nasce o diálogo da vida, aquilo que favorece as intuições, as orientações infalíveis em direção à meta. Nestas considerações está contida uma verdade fundamental, a da presença real e atuante de Deus na vida de cada ser humano. A providência, realidade infelizmente negligenciada até mesmo pelos crentes. Só os santos a compreendem e a apreciam, ou antes, tornam-se santos precisamente porque, depois de a terem descoberto, conformam com ela a sua própria conduta. Durante o ano de noviciado, no espírito do jovem Frei Pio, tinha-se dado um encontro com Deus. Fora um encontro claro, forte e determinado. O ano inteiro tinha sido passado na alegria e na tomada de consciência desta realidade tão sublime. É o percurso ascético, com seus imprevistos naturais que estão sempre presentes. Não se pode entrar em contato com Deus sem receber os seus dons. Além disso, é um percurso acessível a qualquer um, mas que é fortemente contrariado pelas forças do mal, inimigas do homem, e por isso só raramente encontrado. Satanás, o mal, não pode fazer mal a Deus nem ao reino do mundo celeste. Basta a sua ação sobre o homem para provocar perturbação à harmonia do desígnio divino. É um estado de prova, em que cada um é livre de se orientar para o bem, que é Deus, seu Criador, realizando-se assim a si próprio.
Padre Pio foi um desses campeões, um líder chamado não só a resolver o próprio destino, mas a tornar-se farol para o destino dos outros. São os grandes santos. Ao Padre Pio foi indicado este caminho, desde o início. Ele para lá orientou os seus passos, e Deus conduziu-o para o Calvário, para se encontrar com Jesus, Salvador do mundo. A trama da vida, o guião da existência de cada um, é marcado por essa escolha fundamental entre o bem e o mal. Deus fala ao homem, Satanás tenta perturbar o diálogo e até interrompê-lo. O homem deve estar atento e fazer a sua escolha. Padre Pio fez sua escolha desde muito jovem e permaneceu fiel a ela até o fim de sua vida. No dia 22 de janeiro de 1904, uma sexta-feira, Francesco Maria Forgione fez sua profissão religiosa dos votos simples. De Pietrelcina chegaram a mãe de Frei Pio, o seu irmão Michele e o tio Ângelo Antônio. A cerimônia foi celebrada ao fim da manhã. Nas mãos do padre guardião, Francesco Maria de Sant'Elia de Pianisi, Frei Pio prometeu viver em obediência, pobreza e castidade para o resto da sua vida. Tinha 16 anos, 7 meses e 27 dias. Terminada a cerimônia, teve autorização para estar com a família. A mamã Pepa disse-lhe abraçando-o: "Meu filho, agora sim, pertences todo a São Francisco, que ele te abençoe." Aquele ano de noviciado foi uma etapa de extrema importância na vida religiosa, comparável aos sólidos fundamentos de uma grande construção, a um treino férreo para difíceis competições atléticas. O noviciado era como um ginásio para o espírito, mas, enquanto os ginásios do corpo ocupam 1 ou várias horas, 2 ou 3 vezes por semana, o noviciado de Frei Pio era uma ocupação contínua, um tirocínio de 365 dias, 24 horas por dia. Quem resistia e assimilava aquele gênero de vida transformava-se num colosso de energia psíquica e de vitalidade espiritual. Frei Pio não apenas resistiu, mas floresceu naquele ambiente de rigor e oração. Sua capacidade de união com Deus crescia dia a dia, preparando-o para a missão extraordinária que o aguardava. Os sacrifícios físicos e morais terríveis, prolongando-se por 365 dias, sem uma única interrupção, sem uma exceção, sem o mínimo abrandamento de tensão, tornaram-se a base de sua força espiritual futura. Padre Pio nos ensina que a santidade não é algo distante ou impossível. Ele próprio era um homem simples, de origem humilde, filho de camponeses. Mas sua entrega total a Deus, sua fidelidade inabalável mesmo nos momentos de maior sofrimento e perseguição, sua capacidade de amar a Igreja mesmo quando foi incompreendido por ela, tudo isso o transformou num farol de luz para milhões de pessoas. Disse-lhe uma sua filha espiritual: "Padre, vós sois todo de todos." Ele, porém, corrigiu-a: "Não, eu sou todo de cada um." Essa resposta revela o coração de Padre Pio, que se dedicava inteiramente a cada pessoa que o procurava, vendo em cada uma delas a imagem de Cristo. Para ele, não havia multidões anônimas, mas pessoas únicas, cada uma com sua história, suas dores, suas necessidades. O Dia de Todos os Santos nos oferece uma oportunidade especial de nos conectarmos com essa multidão de testemunhas que nos precederam no caminho da fé. Padre Pio nos convida a não deixar passar esta data sem fazer algo especial, sem buscar conscientemente a luz que desce do céu. No Dia de Todos os Santos, o céu não é apenas lembrança, é presença. Cada oração feita neste dia é respondida com uma gota de luz divina. Padre Pio nos lembra: quem busca a luz dos santos encontra o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Por isso, acenda sua vela, eleve seu coração e ofereça o dia inteiro como louvor. A luz que virá não será apenas visível, ela transformará sua alma de maneira profunda e duradoura. A mensagem de Padre Pio para o Dia de Todos os Santos é simples, mas poderosa. Busque a luz dos santos e o próprio céu iluminará seu caminho. Esta não é uma promessa vazia, mas uma realidade espiritual confirmada por séculos de tradição católica e pela própria experiência mística do santo. Quando nos unimos aos santos em oração, quando invocamos sua intercessão, quando procuramos imitar suas virtudes, algo acontece em nosso interior. A luz divina começa a dissipar as trevas, o medo dá lugar à confiança, a confusão se transforma em clareza, a fraqueza se converte em força. Esta é a graça especial do Dia de Todos os Santos, uma graça que Padre Pio experimentou profundamente ao longo de sua vida
e que desejava que todos nós experimentássemos também. A vida de Padre Pio nos mostra que o caminho da santidade passa necessariamente pelo sofrimento abraçado com amor, pela obediência mesmo quando é difícil, pela fidelidade mesmo quando somos incompreendidos. Mas também nos mostra que este caminho é iluminado pela presença constante de Deus, pela companhia invisível dos santos e dos anjos, pela certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada. O Padre Pio sofreu muito. Foi perseguido, caluniado, impedido de exercer plenamente seu ministério por anos. Mas nunca perdeu a fé, nunca se rebelou contra a Igreja, nunca deixou de amar. E foi exatamente este amor fiel, este sofrimento abraçado com paciência, esta obediência humilde, que o transformaram num dos santos mais amados e venerados da história da Igreja. No dia de Todos os Santos, somos chamados a olhar para o céu e reconhecer que lá está nossa verdadeira pátria, nosso destino final. Os santos não são super-heróis distantes, mas irmãos e irmãs que caminharam antes de nós, enfrentaram as mesmas lutas, venceram as mesmas tentações e agora gozam da visão beatífica de Deus. Eles estão unidos a nós pela comunhão dos santos, aquela realidade maravilhosa que faz da Igreja uma só família, onde os que estão no céu, os que estão no purgatório e os que estão na terra formam um só corpo místico em Cristo. Padre Pio compreendia profundamente esta verdade e por isso recomendava com tanta insistência que buscássemos a intercessão dos santos, especialmente neste dia dedicado a eles. A prática espiritual que Padre Pio recomenda para o Dia de Todos os Santos não é complicada, nem exige grandes recursos. Qualquer pessoa, em qualquer situação de vida, pode praticá-la. Participar da missa, fazer um exame de consciência, rezar o credo com fé, oferecer um ato de amor, acender uma vela, aspergir a casa com água bença, reunir a família em oração, tudo isso está ao alcance de todos. O que importa não é a grandiosidade do gesto, mas a sinceridade do coração, a fé com que fazemos essas práticas. Padre Pio dizia que Deus derrama mais graça sobre as almas humildes e recolhidas do que sobre as distraídas. A humildade, o recolhimento interior, a disposição sincera de buscar a Deus, estas são as atitudes que abrem as portas do céu e permitem que a luz divina desça sobre nós. Ao longo de sua vida, Padre Pio demonstrou uma devoção especial aos santos, particularmente a São Francisco de Assis, seu pai espiritual, e a Nossa Senhora, a quem chamava de Mamãe Celeste. Ele sabia por experiência própria que os santos são nossos amigos, nossos protetores, nossos intercessores junto a Deus. Não se trata de diminuir a mediação única de Cristo, mas de reconhecer que Deus quis associar os santos à obra da redenção, permitindo que eles continuem, mesmo no céu, a cuidar de seus irmãos que ainda peregrinam na terra. Esta é a beleza da comunhão dos santos. Ninguém está isolado, ninguém caminha sozinho. Todos estamos unidos pelo amor de Cristo, que nos torna membros de um só corpo. Padre Pio também enfatizava a importância de preparar nossas casas para receber a luz dos santos. Não se trata de superstição, mas de reconhecer que nossos lares são igrejas domésticas, lugares sagrados onde Deus deseja habitar. Quando aspergimos nossa casa com água benta, quando fazemos uma oração em família, quando lemos as Escrituras juntos, estamos criando um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. Padre Pio dizia que os anjos passam pelas moradas onde se reza, levando a paz do céu. Esta é uma verdade consoladora. Nossa casa pode se tornar um pequeno santuário, um lugar onde a presença de Deus é sentida, onde a paz reina, onde o amor cresce. E o Dia de Todos os Santos é uma oportunidade especial para consagrar nosso lar a Deus através da intercessão dos santos. A promessa de Padre Pio é clara e reconfortante. Aquele que busca a luz dos santos no Dia de Todos os Santos receberá a graça de ver com clareza os caminhos de Deus. Quantas vezes nos sentimos confusos, sem saber que direção tomar em nossas vidas? Quantas vezes a escuridão parece nos envolver e não conseguimos enxergar o caminho à frente? A luz dos santos é exatamente o que precisamos nestes momentos. Não é uma luz que ofusca ou cega, mas uma luz suave que ilumina gentilmente nosso caminho, que nos ajuda a discernir, que nos dá paz interior.
Esta luz se manifesta como discernimento espiritual, como clareza de pensamento, como libertação de inquietações que nos atormentam. É um dom precioso que Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade. Padre Pio viveu esta realidade de maneira intensa. Sua vida foi marcada por uma clareza espiritual extraordinária, uma capacidade de ler os corações, de discernir os espíritos, de orientar as almas no caminho da santidade. Mas essa claridade não veio sem custo. Veio através de anos de oração intensa, de sofrimento abraçado com amor, de fidelidade constante à vontade de Deus. O padre sabia que a luz divina não é conquistada pelos nossos esforços, mas é recebida como dom gratuito de Deus. No entanto, precisamos nos dispor a recebê-la. Precisamos abrir nosso coração, precisamos criar as condições para que ela possa entrar em nós. E o dia de Todos os Santos é um dia privilegiado para fazer isso, um dia em que o céu se aproxima especialmente da terra. A experiência mística de Padre Pio com os santos não era algo abstrato ou distante. Ele via os santos, conversava com eles, recebia deles orientações e conforto. Durante a celebração da missa, testemunhas relatavam que seu rosto se transfigurava, brilhava com uma luz que não era deste mundo. Era o reflexo da luz divina que o inundava, a presença real de Cristo no altar, cercado por anjos e santos. Esta é a realidade invisível que nos cerca constantemente, mas que raramente percebemos porque estamos distraídos pelas preocupações do mundo. Padre Pio nos convida a abrir os olhos da fé, a reconhecer que não estamos sozinhos, que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como diz a carta aos Hebreus, que nos animam e intercedem por nós. O ensinamento de Padre Pio sobre o Dia de Todos os Santos nos desafia a viver nossa fé de maneira mais consciente e profunda. Não basta acreditar intelectualmente na comunhão dos santos. Precisamos vivê-la, experimentá-la em nossa vida diária. Isso significa invocar os santos em nossas necessidades, pedir sua intercessão em nossas lutas, buscar imitar suas virtudes em nosso comportamento. Significa também desenvolver uma relação pessoal com alguns santos específicos, aqueles que nos atraem especialmente, aqueles cujas vidas e mensagens falam mais profundamente ao nosso coração. Para muitos, Padre Pio se tornou esse santo especial, aquele amigo no céu a quem recorrem em todas as circunstâncias, confiantes de que ele os ouve e intercede por eles junto a Deus. A Casa Alívio do Sofrimento, fundada por Padre Pio, é um testemunho concreto de como a luz dos santos deve se manifestar em ações práticas de amor e caridade. O padre não se contentou apenas em rezar pelos doentes. Ele quis criar um lugar onde eles pudessem ser cuidados com amor, dignidade e competência. Esta é a verdadeira espiritualidade católica. Não separa a oração da ação, a contemplação da caridade, o amor a Deus do amor ao próximo. Os santos são santos não apenas porque tiveram experiências místicas extraordinárias, mas porque traduziram seu amor a Deus em amor concreto pelos irmãos, especialmente os mais necessitados. Padre Pio via Jesus em cada doente, em cada pobre, em cada sofredor, e tratava cada um com o amor e o respeito devidos a Cristo mesmo. No Dia de Todos os Santos, somos chamados não apenas a honrar os santos, mas a nos comprometer seriamente com nossa própria santidade. Todos somos chamados à santidade, esta é nossa vocação fundamental como cristãos. Não se trata de fazer coisas extraordinárias ou ter experiências místicas espetaculares. Trata-se de viver o ordinário de maneira extraordinária, de fazer com amor e fidelidade as pequenas coisas de cada dia, de responder generosamente ao chamado de Deus em nossa vida concreta. Os santos anônimos, aqueles que nunca foram canonizados, mas que viveram vidas de fidelidade silenciosa a Deus, são talvez mais numerosos do que imaginamos. E eles também fazem parte dessa grande comunhão que celebramos no 1º de novembro. Padre Pio nos ensina que o caminho da santidade passa necessariamente pela cruz. Não há santidade sem sofrimento, não há glória sem Calvário. Mas o sofrimento do cristão não é absurdo ou sem sentido. É um sofrimento redentor, unido ao sofrimento de Cristo, que tem valor salvífico para nós mesmos e para o mundo inteiro. Padre Pio carregou em seu corpo as chagas de Cristo por 50 anos.
Imagine a dor física constante, o incômodo, a humilhação. Mas ele nunca se queixou, nunca se rebelou, nunca perguntou por que eu. Pelo contrário, agradecia a Deus pelo privilégio de poder participar tão intimamente da paixão de Cristo. Esta é a atitude que transforma o sofrimento em santidade. Aceitá-lo com amor, oferecê-lo a Deus, uni-lo ao sacrifício de Cristo na cruz. O amor de Padre Pio pela Igreja, mesmo quando foi perseguido e incompreendido por autoridades eclesiásticas, é um dos aspectos mais tocantes e edificantes de sua vida. Ele poderia ter se tornado amargo, ressentido, crítico, mas escolheu o caminho do amor fiel, da obediência humilde, do silêncio digno. Nunca proferiu uma palavra contra a Igreja ou seus superiores. Aceitou todas as proibições, todas as humilhações, todos os sofrimentos como vindos da mão de Deus, como parte de sua participação no mistério pascal de Cristo. Este amor incondicional pela Igreja, apesar de tudo, é talvez o maior milagre de Padre Pio, o sinal mais claro de sua santidade heróica. E nos ensina que a verdadeira fé não depende de como somos tratados, mas de nossa decisão de amar e permanecer fiéis, aconteça o que acontecer. No dia de Todos os Santos, ao buscarmos a luz que Padre Pio nos promete, devemos estar preparados para o que essa luz revelará. A luz divina não apenas ilumina o caminho à frente, mas também revela as sombras dentro de nós, as áreas de nossa vida que precisam de conversão, os pecados escondidos, as fraquezas não reconhecidas. Padre Pio recomendava fazer um exame de consciência neste dia, precisamente porque a luz dos santos nos ajuda a nos conhecer melhor, a ver a nós mesmos como Deus nos vê. Este pode ser um momento desconfortável, mas é necessário. Não podemos crescer em santidade sem reconhecer honestamente onde estamos e onde precisamos melhorar. A luz de Deus é sempre uma luz de verdade, mas também de misericórdia. Ela revela nossas feridas para poder curá-las, expõe nossos pecados para poder perdoá-los. A devoção aos santos, tão fortemente encorajada por Padre Pio, não é um adendo opcional à fé católica, mas parte essencial de nossa identidade como Igreja. Quando rezamos aos santos, quando pedimos sua intercessão, quando celebramos suas festas, estamos reconhecendo que a morte não quebra os laços de amor que nos unem em Cristo. Os santos continuam a se importar conosco, continuam a orar por nós, continuam a nos ajudar em nossa jornada espiritual. Esta é uma verdade profundamente consoladora. Nunca estamos sozinhos. Sempre temos amigos no céu que nos acompanham, nos protegem, nos guiam. Padre Pio viveu intensamente esta realidade e quis que todos nós a descobríssemos e vivêssemos também. O dia de Todos os Santos nos lembra que o céu é nosso verdadeiro lar, o lugar para onde todos caminhamos, o destino final de nossa peregrinação terrena. Os santos já chegaram lá, já estão na presença de Deus, já gozam da felicidade eterna. Mas eles não se esqueceram de nós, não estão indiferentes à nossa luta. Pelo contrário, intercedem por nós constantemente, desejam que nós também cheguemos ao céu, trabalham invisivelmente para nos ajudar nessa jornada. Padre Pio dizia que cada alma que ama sinceramente recebe a visita de um santo neste dia. Que mistério maravilhoso! Talvez não percebamos com nossos sentidos, mas no nível espiritual, no nível da fé, algo real está acontecendo. Um santo está nos visitando, nos tocando, nos abençoando, nos enchendo de sua luz. Ao concluir esta reflexão sobre os ensinamentos de Padre Pio para o Dia de Todos os Santos, somos convidados a fazer uma escolha. Podemos deixar este dia passar como mais um dia qualquer, ocupados com nossas atividades rotineiras, distraídos pelas preocupações mundanas. Ou podemos fazer dele um dia especial, um dia de graça, um dia em que conscientemente nos abrimos à luz do céu. Padre Pio nos assegura que se escolhermos o segundo caminho, se buscarmos sinceramente a luz dos santos, receberemos uma graça especial, uma iluminação interior, uma transformação profunda. Esta é a promessa de um santo que viveu na intimidade com Deus, que experimentou pessoalmente o poder da intercessão dos santos, que conhecia os caminhos do Espírito. Podemos confiar em sua palavra.
Que neste dia de Todos os Santos, possamos seguir os conselhos de Padre Pio. Que possamos participar da missa com devoção, fazer nosso exame de consciência com honestidade, rezar o credo com fé renovada, oferecer nosso ato de amor com sinceridade, acender nossa vela com esperança, reunir nossa família em oração com alegria. Que possamos abrir nosso coração para receber a luz que desce do céu, a luz que purifica, orienta e protege. Que possamos experimentar a presença invisível, mas real dos santos ao nosso redor, intercedendo por nós, animando-nos, guiando-nos. Que possamos, como Padre Pio, viver em constante comunhão com o céu, conscientes de que não estamos sozinhos, de que somos parte de uma grande família que transcende as fronteiras da morte. A mensagem final de Padre Pio é simples, mas transformadora. Busque a luz dos santos e o próprio céu iluminará seu caminho. Esta luz não é uma abstração, é uma realidade espiritual concreta que pode mudar nossa vida. É a luz de Cristo, refletida através dos santos, chegando até nós para nos guiar, consolar, fortalecer. É a luz que dissipa as trevas do pecado, do medo, da dúvida. É a luz que nos mostra o caminho para a casa, para o céu, para a união eterna com Deus. Que possamos acolher esta luz com gratidão, deixá-la transformar nossa vida, e um dia, pela graça de Deus e pela intercessão dos santos, nos tornarmos também luz para outros, até que finalmente cheguemos ao céu, onde todos os santos nos aguardam. No dia de Todos os Santos, deixe que a luz do céu toque sua alma, e sua casa nunca mais será a mesma.